tenho certeza que todo mundo sempre quis fazer uma pergunta para advogado. Não é consultoria gratuita não, né? Não. Né, Gi? Hoje é só tirar umas dúvidas. Acontece muito isso? Sempre, almoço de família, qualquer lugar que alguém descobre que é advogada. Já aproveita. Inclusive aqui no final, depois, tá? Você tá de umas Depois a gente informações. conversa. Viu? Tem algum assunto que você faça questão de falar? Eu sou de surpresa, suspeita. Eu sou suspeita porque eu sou completamente apaixonada pela área criminalista, por criminologia em específico, que é que eu acho que causa mais polêmica. Porque a criminologia, ela realmente estuda, né, o crime como um fato social. Tipo, ele é um fato, gostem ou não. Então, é uma coisa, assim, que me pega muito, porque eu gosto mais de entender a pessoa, a história, não que eu esteja concordando com o ato que ela cometeu, ou venha ter cometido ali, isso. Né, mas assim, eu quero entender o que levou ela a cometer isso, o porquê a pessoa foi vítima, o que a gente estuda também na criminologia, né? Então, assim, eu sou bem fascinada por esse universo, então... Muito bom, muito bom. Tá dando tempo do pessoal se conectar aí, gente? De chegando, a galera chegando, porque eu já tenho uma pergunta aqui top já. Eu vou deixar pro momento do auge, na audiência top. Ô, Gi, conta um pouco sobre você rapidinho. Tipo, você tem 29 anos, né? Faz tempo que você tá na área? 5 anos. 5 anos já? 5 anos. Legal, então entrou com 19 ali. Sim, tô fazendo a minha segunda pós-graduação na área. A primeira eu fiz criminologia, direito penal e processo penal na PUC, Campinas. E agora tô concluindo direito penal e processo penal na Mackenzie. Que legal. Que chique. Presencial lá em Campinas, não? Na PUC foi presencial, na Mackenzie está sendo EAD. Legal. Mudou muito o mercado depois da pandemia, né? Totalmente. Até as audiências, a maioria das coisas judiciais que antes a gente precisava se deslocar, agora é online. Isso é bom. Muito bom, economiza tempo. Isso mesmo. Ô, Gi, e eu vi que você colocou no seu Instagram que você coloca um pouco da rotina ali da mulher criminalista. Como que funciona essa sua rotina aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu compartilho bastante no Store, porque o pessoal gosta de ver, né? Então, assim, além de compartilhar quando eu vou no fórum ou quando eu vou em alguma delegacia, eu explico o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu vim aqui por conta de tal motivo, aconteceu isso. Então, assim, são coisas que todo mundo se interessa, né? Em saber quando a gente fala sobre crime. Por mais que todo mundo repudie, todo mundo gosta de saber sobre. Então, sempre quando eu converso com algum cliente, às vezes eu acabo filmando, né? Porque, por exemplo, teve caso de cliente que tá preso, eu até compartilhei no meu Instagram, que por conta de eu conversar com ele, falar com ele, ele começou a estudar lá dentro, ele passou no Enem. Então, assim, massa, aí eu compartilhei eu falando com ele falando pra mim que prestou a prova, depois de tudo que eu conversei com ele, que... E aí é motivador, né? Porque, assim, é muito legal compartilhar com as pessoas o outro lado desse mundo criminoso. Não apenas o delito em si, né? Porque todo mundo olha diretamente pro crime, pro criminoso. Não quer saber mais de nada. É só aquele fato e pronto, e acabou. Então, assim, eu tento mostrar o por trás de tudo isso e opinar também em relação a isso. O que, às vezes, causa um cancelamento, assim. Que acaba... Dessa pessoa em específico, você pode contar a história? Tipo... Não, é um caso polêmico da cidade que saiu no jornal e tudo. Mas que gerou tá pelo menos indo pra ressocialização, né? Sim, exatamente. Porque é isso que o direito existe. Então, envolve muito também o estudo da criminologia, né? Que nem eu falei, porque eu conversei com ele, eu busquei entender, eu falei, eu dei minha opinião também, como... é que a gente fala assim, a gente é advogado, mas às vezes faz o papel de psicóloga ali também, entendeu? Então, eu conversei com ele e mostrei que muitas vezes a prisão está muito mais na nossa cabeça do que no espaço físico. Porque às vezes você pode estar fora de lá, mas acreditando que só um mundo pequeno é cabível para você, mas tem um mundo todo para você conquistar. E não que vai ser fácil, dependendo da sua posição na sociedade. Mas você pode tentar, você pode correr atrás, sabe? Porque de pessoas desmotivadoras o mundo tá cheio, né? E de punitivista também, porque o que eu vejo muito
no meu dia a dia são pessoas assim que pregam muito palavras lindas e amorosas, só que são punitivistas, ou seja, eu não quero nem saber quem que é que morra. Entendeu? Eu já sou garantista, que eu costumo falar, eu gosto assim de garantir os direitos da pessoa, a dignidade dela como pessoa, independente do crime que ela cometeu, porque eu tô ali para defender o direito dela, né? Então, assim, aí eu acabo compartilhando essas minhas ideias e até que no Instagram o pessoal até que concorda, assim, gosta, né, da minha opinião. Mas já tive brigas também, como você viu, né? No TikTok já nem tanto, por exemplo, o pessoal já aponta Qual mais foi a o briga dedo. que vocês estão falando? Ele quer deixar para ponto auge, né? Ah! Não, também. Mas é que ela... curiosa. A gente somos A gente curiosas. Não, é que tem um assunto muito polêmico que marcou a nossa história, né? Sim. Eu acho que... Do país. Do país, né? É assim, ó, sobre a prisão do Lula, Ah, sim. né? A gente tem uma questão de justiça, um senso de justiça, que a gente acredita que aquilo é o certo e por isso geram as discussões, né? Sim. As opiniões, como você Uhum. disse. Enfim, só que de fato existe um processo em andamento e esse processo tem que ser respeitado, que é o devido processo, Processo legal, legal. e tudo mais. Eu até comentei com ela, quando a gente entrar no devido processo legal, vai acontecer. Basicamente, tipo, pós-ditadura, foi 60, por aí, anos 60, né? Sim. Que aí foi criado o devido processo legal. Chato, né? Chato, né? Você que tá assistindo a gente, mas é só um contexto, gente. Devido processo legal é para evitar que aconteçam injustiças. Isso, nulidades, na verdade, né? Nulidades, boa. Então, assim, a Gabi foi uma criminosa, ela vai pagar, beleza, mas a justiça Tem tem que que seguir garantir, um curso. né? Seguir um curso, perfeito. Eu Conta pra gente, é melhor você falar que você é profissional, né? É que A gente tem. vai chegar no Lula. Eu gosto de falar, igual o Alexandre Moraes da Rosa, que é um desembargador, ele fala que é as regras do jogo. Você tem que seguir as regras do jogo, goste ou não. Se não seguir, vai causar nulidade. E essa nulidade vai acarretar no que acarretou no processo do Lula, por um exemplo, né? Então, É isso aí. assim, tem que seguir o que está na lei. Inclusive, eu costumo falar, a gente aprendeu isso, né, com muito, que nós defendemos o direito e não a justiça, apesar da gente buscar um equilíbrio entre eles. Por quê? A justiça é algo muito subjetivo. O que é justo para você pode não ser justo para ela, pode não ser justo para quem está assistindo. Isso é muito doido, né? Então, assim, é muito subjetivo, é pessoal. A gente não pode se pautar exclusivamente na justiça, é mais no direito. Então, é assim, nós temos as regras do jogo, do processo penal, né, do direito em si, e tem que ser seguidas. Se não for seguidas, vai causar nulidades, entendeu? Não adianta a sociedade, mas é uma injustiça. Tá, mas alguém ali cometeu um erro. E esse erro prejudicou o processo, não é que é uma injustiça. Sim. Entendeu? Então, assim, Foi o que aconteceu lá, né? isso foi No o que caso do aconteceu Lula. lá, foi o que aconteceu. Porque, assim, quer já entrar no... Não, porque ela postou sobre isso, ela foi explicar como o que foi que aconteceu no processo Antes do de Lula, mais né? nada, é sem posicionamento político, Ela né? deixa bem claro isso lá também, não é Lula nem Bolsonaro, não né? gosto de Até nenhum porque dos dois. processos virão por aí, então vai estar todo mundo... Sim. No mesmo barco, No se mesmo mover barco. futuramente. E ela começou o vídeo falando isso. E a galera embaixo, eu não li todos, mas tinha uma galera ali, né? Não, e mesmo eu falando isso, tinha gente falando assim, não, você é Bolsonaro sim, não, você é Lula sim, foi, mas eu acabei, primeira coisa que eu falo no vídeo é que eu não estou expondo minha opinião política aqui, entendeu? E no meu Instagram, em nenhum momento eu coloquei, eu tava explicando o que aconteceu no processo, mas tem muitas pessoas que não querem entender, sabe? Aquela coisa de usar a cabeça, de falar só o que eu sei, pronto, E acabou. pronto. E não quer absorver informação, só quer discutir. Então, no meu Instagram, eu tento compartilhar informações para que a pessoa consiga discutir de uma forma certa, de uma forma direta, concreta, sem julgamentos, sem apontamentos, mas que saiba disso que você quer discutir. Então, aprenda a discutir corretamente, de acordo com a legislação, e a gente discute. Mas é que o pessoal acaba sendo leigo no assunto e não quer a busca da informação, só quer a briga mesmo. Isso é muito legal você falar. Eu tô falando demais, né, gente? Mas é porque a nossa Constituição é de 88. Tipo, 88 é logo ali, cara. Foram 7 já, se não estiver enganado. Sim. Então, tipo, várias vezes quebraram a Constituição. E é por isso que existe lei, é por isso que existe esse percurso aí, né? Pra garantir que eu, por exemplo, não seja preso sem o devido processo legal. Até que
prove que eu fui o Até porque se a gente ocasionador. vai contra isso, vai ser contra a gente também. Porque, por exemplo, se eles decidem, sei lá, diferente no processo do Lula, todos os processos que tem nulidade, então eles vão poder fazer o que quiserem também. Ah, mas eu nunca vou ser processado. Nunca se sabe, nunca se sabe, entendeu? Você nunca sabe quando você vai estar numa situação que você precise agir ou não, entendeu? Ou uma situação que você deixe de agir, que também pode acabar sendo crime. Por exemplo, atropelei alguém, bebi e fugi do local. Então, a sua omissão também pode ser considerada um crime. Então, quando a gente fala que eu jamais seria processado, eu jamais cometeria um crime, é algo, assim, muito complexo de se discutir, entendeu? Sim. Até porque, por exemplo, grupos, a gente vive falando, ou brigando, xingando alguém, isso aí é crime. E as pessoas simplesmente fecham os olhos, os ouvidos. Não, crime é só tráfico, roubo, furto, o resto não é. Não, tá tudo no mesmo Código Penal. Gostem ou não. É isso que eu falo que o pessoal não gosta muito, entendeu? Ah, mas eu só xinguei, eu não fui lá e matei. Tá, mas tá no mesmo código que a conduta é criminosa. Então, quando tá em um grupo e a outra, tipo assim, a gente tá discutindo lá e xinga a pessoa, isso entra como um crime também? Sim. Ah, é? Cuidado, viu, Vocês Tainara? cuidado, viu? É Vocês crimes cuidado. contra a honra, injúria, difamação. Rola bastante? Olha, rolava mais. Hoje em dia não tanto porque acaba sendo mútuo, né, a briga. Então, assim, por exemplo, Ah, tá. você me xinga, eu te xingo de volta, então o juiz acaba decidindo meio que elas por elas. Mas os crimes contra a honra, assim, já agora com os WhatsApps acabaram causando mais burburinho, justamente pela calúnia, difamação, injúria que acaba rolando ali, né? Ah, tal pessoa cometeu um crime, por exemplo, crime de calúnia, você está falando que ela cometeu um crime, entendeu? Se você sabe que não foi assim que aconteceu. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente acha que nunca vai precisar de um advogado criminalista e nunca vai cometer um crime. Sabe uma coisa que acontece bastante, eu acho? Acho que acontecia mais e agora estão tomando mais providências. É compartilhamento de nude, Sim. certo? Depois da lei Carolina Dickmann, né? É, Que começou e aí- a se regular mais isso. Mas acontecia bastante, né? Totalmente. E às vezes você tá ali com a foto, você simplesmente compartilhou. Cara, tu tá fazendo parte ali. Sim, exatamente. Como que é essa lei? Não, fala que você compartilhar fotos da pessoa, fotos íntimas, sem o consentimento dela para pessoas que ela também não consentiu, é crime, né? E quem compartilha, recompartilha, incorre também no crime de... Entendi. Tipo, tá todo mundo junto. tá todo mundo no mesmo barco. E a Ana Carolina, né? A Dickman. É, Carolina Dickmann. Carolina, né? A Carolina Dickman nem era tão forte assim a internet, mas um hacker conseguiu acessar o computador dela e pegou fotos íntimas dela, que estavam no computador dela. Ela e do esposo, sei lá. Sim. E assim, Que ela mandava pra ele, né? Alguma É. coisa assim. e tipo assim, o cara conseguiu, sabe-se Deus como, Invadir. invadiu. Famosa nuvem. É, né? E Famosa E aí nuvem. mandou. E aí aí pegou e espalhou. compartilhou. Aham. Ah, mas demorou muito Começou pra até a sair. ameaçar ela, né? Eu É. acho que pra receber dinheiro. Pra dinheiro, poder pra receber parar. dinheiro. Caraca. Aí criaram uma lei aí com o nome dela. O né? problema é que, como criaram a lei depois que aconteceu isso com ela, a pessoa que fez isso com ela não foi punida no caso, entendeu? Ah, Como que entendi. chama? Como que fala mesmo? Bonito esse artigo. Que é posterior, né? O crime que aconteceu antes da criação da lei é perdoado, não existe nada ali. Não é porque não é crime, né? Não há crime sem lei que previamente o defina como crime. Então, assim, se não existe lei que está definindo como crime, então não é crime. Aí definiu depois, aí a partir daquele dia que foi promulgado e tudo mais, e publicado, aí sim. Aí começa. Isso, aí os fatos anteriores, não. Até porque aí imagina. Nossa, não tinha como, né, Já retroagir. pensou? Eu anotei umas coisinhas aqui no A Gabriela Instagram. anotou Eu 3 anotei folhas. várias. Eu tava até conversando já com a Gia antes de algumas perguntas que o pessoal fez, né? Até por ela ser uma mulher abriu uma jovem. caixinha, né? Abriu uma caixinha por ela ser Legal. uma mulher jovem, atuando aí nessa área. Então, a primeira perguntinha. Como é ser uma advogada mulher jovem em um ramo predominante masculino conservador? Então, fala um pouquinho pra gente de como que é isso aí no dia a dia. Bom, como eu tava falando com a Gabi antes, é um pouco desafiador, porque assim, é literalmente predominado pelo masculino, porque a maioria dos juízes são homens, a maioria dos desembargadores são homens, promotores, a maioria que também são homens. Se você pega uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo lá com os desembargadores de lá, vai ter, sei lá,
poucas mulheres, nem 10%. Uhum. Então, assim, o que causa mais problemas é ser nova, né? Porque a pessoa olha pra gente e acha que não tem competência pela idade. Sim. Então, a gente tem que mostrar o dobro de serviço para mostrar que realmente é competente, que idade não equivale a nada. Até porque histórias de vida também, né, agregam nisso e não apenas a idade da pessoa, né? Sim, com certeza. E que nem eu tava falando pra Gabi, geralmente a gente tem problema, às vezes, com alguns policiais que acabam tendo aquele abuso de autoridade, não quer deixar nós, advogados, conversar com o cliente. Eu já tive algumas briguinhas, assim. Mas eu costumo ser muito cordial e educada, entendeu? A pessoa que se estresse, que saia do controle dela. Sim. E eu vou falar com a autoridade devida. Então, Uhum. assim, ou você não vai... Você tem certeza? Tá bom, então vou lá, falo com a autoridade, com o delegado, com o juiz. Já teve vezes de eu ter que parar uma audiência para falar com o juiz, porque o policial que estava acompanhando o meu cliente não queria deixar eu conversar com ele. Ai, agora não dá, porque ele tá ali na cela. Não, mas traz ele aqui para mim. Não vou trazer. Se você quiser, você vai esperar. Você tem certeza? Tem, tá bom. Virei as costas, saí andando, bati na porta no meio da audiência. Bati na porta, falei, excelência, pela ordem, né? Por gentileza, seu policial aqui tá em abuso de autoridade e não quer deixar eu conversar com o meu cliente. Será que você pode falar para ele trazer o meu cliente? O juiz fez ele trazer na sala do lado para conversar comigo. Então, Nossa. assim, são coisas desnecessárias, entendeu? Então, por isso que eu sempre busco ser cordial, calma, gentil, assim, até porque nós estamos numa cidade pequena, né? Sim. Tem que saber entrar e sair dos lugares Sim. para poder voltar, no caso, né? Então, já teve também policial, por exemplo, tentando tirar alguma coisa de mim, porque eu sou nova, sabe? Ai, doutora, mas e seu cliente aqui falou isso? Eu falo, ai, não Testando. prestei concurso pra polícia, desculpa. Então, assim, Sim. sempre tem um atrito ou outro, mas eu sempre tento manter a cordialidade. Nunca, assim, cheguei a brigar muito feio. Eu só viro as costas, Qual deixa foi a ele falar. história, assim, que você falou, caraca, esse foi muito punk? Então, tem alguns, né, assim, alguns casos polêmicos Sem da dar nomes, né? Não cidade. precisa dar nomes. É, tipo, pode contar bem. Você por quer, cima, Sim, assim. Maria. mas vocês querem de policial ou de... Ah, pode, Qual pode- você achar mais polêmico? mais A gente top, gosta de se coisas tiver. polêmicas, entendeu? Não, assim, igual eu falei, de policial, o que mais tem mesmo é eles tentando barrar a gente na nossa prerrogativa, né? Isso é um abuso de autoridade deles, não pode. Mas eu geralmente sei que ele não é a autoridade maior ali, então, já que ele não está sendo cordial comigo quanto eu estou sendo com ele, eu viro as costas, deixo ele falando. Deixa ele falando. E vou falar com o delegado, com o juiz. Eu nunca tive um problema com isso, tá? Nunca tive um problema. Uhum. Mas também tem um caso muito legal que eu fui para outra cidade atender um flagrante. Cheguei lá, era um dos meus professores da graduação, o delegado, Caramba, que massa. que tava lá, e foi bem legal, porque a gente conversou, assim, deu tudo certo, tá? Antes de qualquer coisa, o cliente foi solto, fiquem calmos, mas não por conta dele, foi no outro dia com o juiz. Mas, assim, foi muito legal, porque chegar lá e ter a experiência de ser advogada com um professor, com alguém que foi seu professor, é muito... E ele foi meu orientador também no TCC. Esse orientador? Aí a gente ficou lá conversando um pouco, e nesse caso, os policiais tinham forjado a droga para o meu cliente, né? Então tinha umas 10 testemunhas disso. E aí eu cheguei lá com as 10 com todo mundo, levamos na audiência Levou todo mundo. Aí ele falou assim, não, agora tá acabando já, leva amanhã na audiência de custódia, que ele já tinha ouvido preso, né, porque era de outra cidade, e aí eu demorei um pouco para chegar. Aí levei no outro dia na audiência de custódia todo mundo, o juiz falou assim, não, pelo amor de Deus, já tô, para não ter que ouvir ninguém, porque eu falei, não, tá errado. Aí o delegado, né, que tinha sido meu professor, falou, bom, se não é do seu cliente, é de alguém. E alguém vai acabar respondendo por isso. Assim, eu não dei continuidade na questão do policial, né? A gente fez a denúncia, mas teve que fazer a denúncia contra eles, porque eles estavam portando a droga que imputaram ao meu cliente. Então, Nossa, assim, entendi. isso também é tráfico, entendeu? Não é só porque você é policial, você pode ficar andando com 2, 3 quilos de droga no carro ainda mais para forjar alguém. Uhum. Então, foi meio assim... Foi legal, porque eu encontrei meu O seu professor, professor né? lá.
Mas também foi tenso, porque nunca é legal mexer nesse vespeiro, né, gente? Sim. Cara, eu achei muito doido isso que você contou, porque você foi fazer o seu trabalho ali com o teu cliente, fazer seu trabalho, e aí você tá mexendo numa coisa ainda maior, né? Uhum, num vespeiro, literalmente. Caramba, já chegou a fazer, já chegou perto, assim, ou, sei lá, assim como nesse vespeiro que você estava prestes a mexer de uma organização criminosa, por exemplo, você já teve que recuar? Já aconteceu? Não, eu ainda dispensei cliente já, mas... Porque você pode dispensar o cliente, Posso, né? Pra posso. deixar claro, viu, gente? Posso. Você pode, né? Posso, mas já dispensei, mas não por conta do caso, é por causa da pessoa mesmo, sabe? Aquela pessoa chata. Você, não vou pegar não, passo por... E aí, como que você fala? Ah, eu não quero fazer seus cílios não, filha. Você é muito chata, meu Deus Ai, não do céu. faço essa área. Não vou fazer moda pra tua loja, porque, putz... Mas a gente tem que aprender também a falar não, né? Ah, Tem e casos eu que a gente super tem sei. que... Eu super sei. Nossa, tem uma coisa que eu sei é falar não e sem justificativa. Ah, não, porque eu não quero, e é isso. Eu tenho meu direito de não querer e eu não quero. Então teve muitos casos que você acabou recusando. Alguns então, não. sim, alguns sim. E teve algum que você aceitou e foi bem difícil, que você falou, não vai rolar e que deu certo no final? Alguma coisa assim? Tem um que tá rolando, que eu acredito que vai dar bem certo, mas também seria bem polêmico também, muito assim. Que depois você pode contar pra A gente, causa né? crime, você diz? Sim, é meio que... Bom, porque assim, ó, veja se eu estou enganado. Ainda que seja um estuprador, Acertou em cheio. né? Ainda que seja, o advogado ele vai estar lá para fazer o trabalho de defesa, porque a própria Constituição, o próprio Do Código direito, Penal não da justiça. do direito e não da justiça vai fazer, ele tem os direitos dele ali, você tá lá só para que eles sejam preservados, garantir que eles sejam preservados. Não quer dizer que o cara tá certo ou se o cara tá errado, né? Mas qual que é o direito de uma pessoa assim, se ela chegar pra você? Depende do Pegar esse crime, caso. entendeu? Assim, a gente tá No ali... caso desse, você fala. É, Do estuprador, É. né? Então, tudo depende. Depende da situação, do fato, de como aconteceu, se realmente Sim. aconteceu. Porque, assim, a gente tá falando de casos que, pode ter acontecido. Mas eu sei de casos que não aconteceram, a pessoa mentiu, porque a mãe pediu, falou pra mentir pro Caramba. pai, porque tava com raiva do pai. Ou o pai, por exemplo, não queria que a filha namorasse, a filha mentiu pra polícia falando isso. E a palavra da vítima nesses crimes... tem muito peso, porque geralmente é cometido entre a vítima e o criminoso, né? Então, assim, não tem muitas testemunhas do caso. E aí acaba sendo um pouco complicado. sim. E acaba prejudicando quem realmente está falando a verdade. Mas então, por isso que a gente tem que analisar o caso, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Sim. Entendeu? Pode ser que seja uma mentira da filha e aí só tava os dois como que prova, entendeu? A justiça não quer saber. A gente vai, busca ir atrás de demonstrar isso, mas demora, porque é um crime, obviamente, que causa repúdio em todo mundo, né? E justamente por isso que mulheres não deveriam fazer essa denúncia de maneira falsa, entendeu? Assim, porque acaba prejudicando quem realmente é vítima do crime. Mas essa pessoa que faz essa denúncia falsa, aí volta contra ela? Volta, Como mas assim? não tão gravosa, de uma maneira tão gravosa quanto pra pessoa que ficou presa, né? Injustamente, porque são coisas assim, de anos, não é de um mês que a pessoa Sem fica contar presa. a tratativa dele no cárcere. No cárcere e na rua, né? Porque Na esse cara vai rua. estar manchado, ele chega lá, ele vai ser espancado na Eu cadeia. tenho um caso desses também, mas não dá pra comentar muita coisa assim. Mas que, por exemplo, era um casal, mas a menina, por medo dos pais, mentiu. E nisso a polícia foi atrás da pessoa e os vizinhos também queriam bater nela, queriam entrar dentro da casa, queria agredir o menino antes mesmo de se iniciar o processo. Ou seja, Sim. nem sabia se era ou não, já tava todo mundo na porta dele. Então, assim, são coisas. Já tava, tipo... Isso não é perigoso? Tipo, você consegue Muito. perceber? Sim, Tipo, total. Claro, sem tirar a importância da denúncia, porque Claro, como aham. você mesma disse, né? O que a gente tá discutindo aqui, gente, por conta de corte, né? São os casos para que existe o advogado, porque esse cara pode estar sendo acusado, mas ele precisa ter um devido processo legal que constate Pode que de estar, fato ele fez, né? Injustamente, né? Para Pode ser. não acontecer essa injustiça, né? Sim. E também perigoso. tem
os casos que, por exemplo, a pessoa cometeu algum crime realmente, a gente está ali para ver se vai ser seguidas as regras do jogo, se vão ser respeitadas as garantias da pessoa, entendeu? Não é simplesmente para defender o crime. Até porque se a pessoa não tem um advogado, ela pode ser inocentada, absolvida. Entendeu? Como se nunca tivesse um processo contra ela, independente do crime que ela cometeu. Todo mundo tem o direito a advogado. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Então, ou a pessoa que está sendo acusada de um crime tem um advogado, se ela não contrata, ela tem direito à defensoria pública, né, que acaba representando ela. Mas sem advogado, se ela ficar, vai ser absolvida. E aí? Aí geralmente eu pergunto para as pessoas, e aí, o que vocês preferem? Um devido processo legal, uma garantia do direito humano da pessoa, entendeu? Porque todo mundo, independente do crime, tem direito de ser tratado como uma pessoa humana, não como um animal. Ou a pessoa ser solta e se livrar. Por falta de defesa. Por falta de defesa. Tipo, ele não tem a defesa e por isso a gente não pode seguir o processo. Libera o cara. Exatamente. Isso acontece muito? Olha, muito assim, muito não, mas acontece. Acontece, sim. Não vou negar. Por um exemplo, assim, pegando um gancho, né? A população carcerária do Brasil é a terceira maior do mundo. Aí todo mundo fala, nossas leis não funcionam, mas somos o terceiro país com a maior população carcerária. Mais disso, mais de 44% e uns quebradinhos são presos preventivos. Ou seja, que nem Quantos foram julgados. 44 e pouquinho. Quase 50% da população carcerária não foram julgadas. Ou seja, a gente não sabe se elas são culpadas ou inocentes. Mas a sociedade já julgou ela como culpada só pelo fato dela estar lá dentro. Entendeu? Mas... E como o nosso país acaba acontecendo muitas injustiças, né, por conta, assim, de, por exemplo, reconhecimento fotográfico, chega, foi essa pessoa aqui que te assaltou há uma semana atrás? Foi ele sim, pronto, vai lá, busca a pessoa e vai presa. Por uma foto, sendo que nosso pensamento pode estar contaminado, a gente tem falsas memórias, entendeu? Que a gente começa tanto a querer pontuar tanta coisa que começa a inventar as coisas. E tem muita gente que tá lá preso só por conta disso, por conta de uma foto, entendeu? E agora tá tendo uns julgamentos polêmicos decidindo a respeito disso, que não pode, mas assim, ilegalidades continuam acontecendo por conta disso, sabe? Tem o reconhecimento pessoal, ele tem regras, como tudo no processo. Aí os policiais não seguem. Os policiais não seguem as regras. Um exemplo, tá, gente? Não são todos, né? Eles acabam não seguindo, mas eu tenho muitos casos assim, acabam não seguindo as regras. Aí a gente vai levando para as instâncias superiores, né? Chega, ela teve até um ministro que falou que tá cansado dos policiais fazerem as coisas erradas ali no inquérito só por fazer, e chega lá ele tem que anular o processo, porque não tem o que fazer. Entendeu? O policial, a delegacia, o inquérito policial tem algum vício, alguma nulidade, ele não vai simplesmente desaparecer se a gente ficar debatendo aquilo, entendeu? Aí vai chegar lá na última instância e vai falar. Igual aconteceu com o Lula. Tá certo, vai voltar tudo. Aí se der tempo de processar, bem, se não, amém. Você não pode prescrever. Aí o Estado perde o direito de punição, né? De punir. Prescrição da pretensão punitiva. A Carol mandou aqui se a pedofilia é crime. Porque a gente estava comentando, ela falou, mas pedofilia não é crime? Chocada. Não é. Pedofilia é uma patologia, né? Uma doença. O que é crime são as atitudes do pedófilo quando ele externa. Porque, assim, não é porque uma pessoa tem essa doença, ele é um pedófilo, que ele vai vir a externar isso, entendeu? Vai vir a praticar algum ato contra algum menor. Que, basicamente, pedofilia é quando a pessoa sente a satisfação sexual por menores de idade. Basicamente é isso. Então, assim, ele pode nunca vir a mostrar isso, né? A demonstrar isso, a fazer nada. Ou ele pode vir. Aí, sim, ele comete o crime. Então, é os atos dele que são considerados crime, e não a pedofilia. A pedofilia é uma doença. É um transtorno mental, né? Uma patologia. Qual que é a idade mesmo? Do quê? Que define essa menoridade? São 13, né? 14 pra baixo. 14, 14 menoridade Sabe vulnerável. aqueles namoros, né? Que o cara tem, sei lá, 18 e a menina tem 13? Esquece, amigão, sai fora. Sim.
E não Totalmente. tem essa de pai Gente. autorizou, certo? Nem pai autorizou, nem consentimento Não. da vítima, da menina. Nem se a menina fala assim, não, mas eu quis, não. Basicamente, é como se o corpo dela fosse do Estado, não dela. Então, ela não tem propriedade E sobre isso. tem os adolescentes hoje também têm o corpo formado, às vezes até Sim. trabalho e tudo mais, mas Sim. essa idade é fundamental, né? Então, e o nosso código, ele é bem severo em relação a isso, a bom. menor de idade. É muito bom, assim, mas ainda bem que temos algumas as decisões, né, que alteram um pouco o sentido da legislação, para não petrificar o direito penal e ficar estagnado. Porque, assim, a gente tem sim que proteger a criança, sem sombra de dúvidas, e o adolescente, mas também temos que entender que os adolescentes e crianças estão evoluindo mais rápido, né? Então, assim, Muito. quantas meninas de mais. 14 anos, não que justifique nenhum ato, mas assim, a gente está falando da proteção legal, né? Dela não poder mesmo querendo. É isso que eu estou querendo dizer. É muito petrificado, porque às vezes a menina tá com 13, tá namorando um menino de 14 ou de 15. E é consentido pela mãe, pelo pai, é um ano de diferença, mas é crime, entendeu? Assim, então é complicado, porque a gente acaba estigmatizando muito isso e fica muito focado, né, nessa situação de, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas é igual a gente tá conversando, a menina, sei lá, tem 14 e o cara 15, a família consente, a família sabe. Né? É assim, gente, aqui Eu tô entendendo. eu sou criminóloga, então assim, o que eu falo é com base na realidade, não no que as pessoas acreditam ou querem ouvir, entendeu? Então assim, eu tô sendo real. Na realidade, as mulheres, as meninas, as crianças estão crescendo mais rápido e a gente tem que acompanhar isso. Mas tem que deixar elas de fora da proteção legal? Não, jamais, mas temos que analisar. Será que realmente 14 anos hoje em dia é a idade para isso? Porque, por exemplo, eu tenho um caso assim, que são 2 menores de idade que se envolveram, mas aí na pressão ali da polícia em cima da menina, de contar quem foi, justamente porque eles precisam investigar e ir atrás, são 2 adolescentes. E só porque um tem 1 ano a mais que o outro, tá sendo processado, entendeu? Então, assim, o menino perdeu a vida dele, basicamente, está em processo, e aí a gente acaba trazendo, no estudo desse processo, eu acabei descobrindo um negócio bem legal lá dos Estados Unidos, e que já foi aplicado em alguns casos no Brasil, e também estou tentando aplicar esse caso, né, que é a exceção Romeu e Julieta, que é quando 2 menores ou pessoas se envolvem, mas que tenham uma pequena diferença de idade, para não configurar o crime de estupro de vulnerável, né? Porque assim, foi consentido, os 2 são menores de idade, então não precisa ser algo tão severo quanto é aqui hoje em dia. Então, assim, lá tem isso e a gente está Entendi. tentando trazer aqui aos poucos. É né? diferente de um cara com 40 anos ficar com a menina de Exatamente. 13, Tudo né? depende do contexto fático, né? Não é uma questão assim de, qualquer menina de 13 vai ficar com qualquer cara. Não, calma, né? Sim. Tem assim, essa exceção mesmo fala de um período, um lapso temporal de 5 anos, por exemplo. 5 anos? Diferença de 5 anos seria cabível essa exceção, porque não é tanta diferença de idade. Uhum. Gi, Sai tem uma fora, irmão. pergunta aqui da Eliane. Gi, você já foi ameaçada? Não. Não? Não, nunca. Que bom. Assim, Que bom, então. É que nem eu Alívio, falei, eu tento ser sempre muito cordial com todo mundo, com qualquer pessoa, e eu sempre tive isso, sem saber que era criminologia, eu sempre tive isso dentro de mim, de saber o porquê que a pessoa fez aquilo, o motivo, descobrir, além do ato que ela cometeu, e todas as vezes tem uma história. Não, dificilmente é simplesmente porque eu quis. Entendeu? Geralmente por exemplo, é quem tem dinheiro que faz pra pirraçar os pais. Mas quem é pobre, assim, na acepção da lei, né, vamos dizer, não tem. Então, é difícil, né? Assim, é complicado, mas eu tento tratar todo mundo cordialmente. E minha mãe, ela é conhecida na cidade, ela tem uma boate na cidade. Então, assim, eu sempre tive inserida nesse meio, tanto do crime quanto policial. Então, assim, desde pequena eu aprendi a lidar com ambas as partes, entendeu? Como fala com um, como fala com o outro, o respeito que se dirige a um, o respeito que se dirige a outro, o que deve e o que não deve se falar. Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito, apesar de
de alguns sofrimentos que venham até acarretado na minha vida, isso me ensinou muito como tratar as pessoas. Então, assim, nunca tive problema, assim, de ser ameaçada. Que nem eu falei, uma briguinha aqui, outra ali, com um policial, uma investigadora, mas nada que... muito... Mas em enquanto. casos que você já pegou, por exemplo, que o cara achou que ia conseguir se safar, não conseguiu. O famoso estereótipo aí de filme, sabe? Tipo, seu Não. advogado lá não me tirou. Eles sabem mais que a gente. Né? Não, eles já chegam lá com a Ué, ficha, com a ficha certinho, pronta já. Segue por aqui, doutora. Que é? Eles sabem, tipo, eu vacilei, ou quando eles falam algo errado, sabe? Por exemplo, na audiência, eles falam, nossa, falei tal coisa errada. Assim, para falar que não teve nenhum, teve um cliente que uma vez ele quis recorrer, né, de uma sentença, e eu aconselhei ele não, mas ele quis para prejudicar uma outra pessoa também, por exemplo, mais ou menos isso. Ah, E aí ele não conseguiu prejudicar essa outra pessoa e mudou, né, a sentença dele. E aí ele ficou bravo comigo porque tinha mudado. Falei assim, mudou não, pra pior. é um pouco pior, não muito, mas um pouco pior. Falei assim, não, mas eu te aconselhei a não recorrer, até porque a promotora tinha falado pra mim, ela falou assim, se ele não recorreu, eu também não recorro, então fica desse jeito. E era uma sugestão boa ali no caso, né? Mas aí ele não quis e... Aí é uma decisão dele, né? Porque eu também não posso simplesmente fazendo tudo que eu quero. Eu explico, eu dou nortes, direção, eu falo, assim, para o cliente estar por dentro também da situação. E aí ele não gostou muito, não. Não gostou muito, não. Aí eu tive que descer o verbo nele também. Acontece. Acontece. E já aconteceu você tá defendendo duas pessoas na situação e a outra pessoa, tipo, fica brava com você? O seu não, que não é seu cliente? Não. Não? Não, geralmente a gente pega todo, Tá muito tranquilo, assim, pega todo mundo junto. Tá bom, vou perguntar então. Você já se apaixonou por algum cliente seu? Ou o contrário, o outro cliente já se apaixonou por você? Não. Porque, imagina, você tá num meio majoritariamente masculino, né? Sim. Você já sofreu abuso, por exemplo, tipo, de fala, sabe? Ou algo a mais ali, entende? O assédio, né? O assédio. Sim. Quando eu digo da paixão, é tipo assim, sabe? O cara ficar encanado em você. Que perguntaram se você já foi ameaçada. A gente entrou em vários nichos aqui. Nesse Já, nível, por exemplo, já. sabe? Já, mas eu tava bem no começo. Bem no começo. E teve um que chegou a dar trabalho. Ia até na chácara da minha mãe. Caramba. Cliente? Ficar perguntando. Policial. Policial. Ficar perguntando tudo. Mas eu namoro. Então, não dei moral. Teve cliente também que... e um menino aqui e tal gostou de você, doutor. Namora, desculpa. Eles são super... Não, desculpa, pelo amor de Deus, eu não sabia, tal. Então, assim, são até mais cordiais do que os... Uhum. Mas não foi um assédio, então, né? Tipo, Não. assim, não deixa de ser, mas... Pra falar a verdade, a gente acaba sofrendo mais assédio fora da profissão. Eu, pelo menos, assim, fora da profissão. Porque, claro, a gente nota, assim, o jeito da pessoa falar. Às vezes é mais... mole, assim, achando que a gente é boba, né? Acho que a gente é boba. Fica, tipo, meio falando, Eu tô até meio imaginando. cantando, sabe? Tipo, que não sei o que, doutora, Ana. Mas eu não dou muita bola pra isso, Dá muita né? moral, não. Não dou, eu sou chata. Você tem algum recado, assim, pra dar pras meninas que estão entrando no direito agora? Saibam suas prerrogativas e lutem por elas, pelos seus direitos, mas com cordialidade, respeito e gentileza sempre. Não se rebaixa ao nível dos demais, entendeu? Obviamente, pode acontecer, né, alguma coisa, assim, algum caso, mas sempre vá até a autoridade competente, porque geralmente quem dá trabalho Quem não manda? é quem não anda, Entendi. entendeu? Então, mas meus clientes são mais de boa, namorar, então tá bom, desculpa e... Legal. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro, foi em 2016, por ali. Só o estado do Ceará formava mais de 1.000 advogados. Quer dizer, 1.000 bacharéis, né? Por ano, advogado é outra coisa. 1.000 bacharéis, né? Como que você vê hoje o mercado aí? Tem espaço para todo mundo? Você acha que dá? Na minha opinião, Na tem. sua área, né? Pelo menos. Tem. É que assim, nós temos muitos advogados e talvez poucos competentes, entendeu? Então, essa é um pouco da diferença. Eu não acho que a advocacia está saturada de advogado bom. Entendeu? Acho que pode estar saturada de advogados, mas bons não.
Entendeu? Então, assim, sem querer... Não, é porque o profissional, né? Seja qual for o ramo, sempre vai ter um cara mais competente ali. Sim. Pela própria dedicação no Sim, trabalho, né? exatamente. Você fala assim e é nítido, dá pra ver que você gosta do que você faz. Ah, eu gosto. E deve ser maneiro, porque você se encontrou, né? Olha, Tem um desde... sentido, né? Sim, desde... Eu sempre fui aquelas polêmicas, barraqueira. Sempre fui barraqueira quando eu na escola, na época da escola. Uhum. Eu até conto no meu Instagram algumas histórias. E então, mas só que assim, eu sempre fui uma barraqueira justa, eu sempre quis ouvir os dois lados, mesmo se eu não gostava da pessoa, eu queria saber por que tava brigando, o que tava acontecendo. E aí, uma vez uma professora minha falou pra mim: Giovana, você é muito barraqueira, né? Você vai ser advogado, porque não tem outra coisa pra você fazer. Aí eu falei, tá aí, gostei. Eu acho que tá na 7ª, 8ª série. Eu falei, olha, gostei. Mas eu já nunca cogitei ser outra área a não ser criminalista. Então, assim, eu falei, gostei dessa... E fui pra essa área, mas não tem, assim... Eu nasci, eu acho que com essa vontade. Tanto é que meu pai e minha tia... Quando forem escolher meu nome, eles colocavam doutora antes pra ver qual que ia ficar melhor. Agora, se eles queriam uma médica, sinto muito, mas é doutora. Não tem demérito nenhum, né? Pelo contrário. Aí eles escreviam antes. Acho que já jogou pro universo e deu certo, né? Caramba, legal. olha, mais uma história aqui, não é a primeira, hein? Sim. Senta aqui e fala do universo. Aham. Tem que Muito jogar doido pro isso, né? universo. Hoje tem mais algumas perguntinhas do Instagram, que eu coloquei lá a caixinha. Essa aqui é do Daniel Henrique. Ele colocou assim, que ele queria saber quando de fato pode-se usar o habeas corpus. Como que funciona, que a gente tinha conversado antes também, né? O habeas corpus, ele é um remédio constitucional que serve para se utilizar quando a pessoa ou está presa ilegalmente ou sofre algum risco de constrição à sua liberdade, né? Então, assim, a gente tem o basicamente, é que eu tenho que falar de forma mais simples, né? O preventivo, que é para prevenir que alguém venha a ser preso por algum abuso ilegal, ato ilegal, alguma coisa assim, né? E tem o liberatório, que é a pessoa já está presa e você entra com habeas corpus para soltá-la, basicamente, que ela está em alguma prisão ilegal, diante de algum abuso ou ato ilegal também. Então, assim, temos 2 tipos. Temos o preventivo, né, que é para prevenir a pessoa de ser presa, basicamente, assim, no modo popular de falar. E o liberatório, que é para liberar quem está preso, basicamente, quem está sofrendo alguma ameaça de liberdade ou de direito. Então, é basicamente nessas 2 situações que é utilizado o habeas corpus. E o que é levado em consideração, assim, para conceder um habeas corpus? Qualquer pessoa tem direito a ela? A ele? Não. Tem que ter justa causa, tem que ter alguns requisitos ali. Inclusive a ilegalidade da prisão, né? Ali, assim, a pessoa tem que Tem que ser ter... rápido, hein? Como é que você vai provar ali? Pro cara não ser transferido, por exemplo, né? Não, Imagina tem que seja ser isso, né? rápido. Tem que ser... Passar 11 folhas digitando, igual... Que é grande, né? Mas... É bastante utilizado para prisões legais, por exemplo, quando o policial entra dentro da casa de alguém e não pode, acaba Tá. encontrando Tem isso, né? coisas, né? Sim. Já ouviu falar? Tipo, do cara ter a arma lá na casa e a polícia não poder entrar, sabe que tem a arma lá, mas não pode entrar. Inviolabilidade de domicílio. Se faz isso, bola cheia pra advogada, porque vai lá pra cima. Aí depois as pessoas reclamam com a gente, aí a culpa é da advogada, Nossa, entendeu? mas é complicadíssimo, cara. Parabéns aos policiais que estão na rua também, né? Sim, porque com deve dar uma dor de certeza. cabeça danada, porque além de tudo, tem que seguir a regra. Não, Porque senão lá na fora frente que vai ganha anular. pouco pra isso, né? Pra colocar Imagina. a vida deles em risco. Então, assim, são sempre os 2 lados que a gente tem que ver da história. Vamos falar de tabela da OAB, tá bom? Não precisa falar quanto que você ganha, eu quero saber da OAB, porque a OAB, ela é regimento ali e tal. Vamos imaginar que eu preciso de um habeas corpus. Quanto que a OAB trabalha ali? A Tabela. OAB, Você sabe olha, mais ou menos ali, salvo quanto vai me engano, tá, gente? por Porque eu não lembro, É só a pra tabela te expor, grande. só pra você não falar o seu preço, mas basicamente é mais ou menos por ali. Na então. tabela, mais ou menos, eles pedem pra gente cobrar uns 15 mil. Mais No ou habeas menos corpus. isso. Só que, é assim, eles pedem para o advogado particular cobrar esse valor, tudo mais. Mas aí a gente tem a defensoria pública.
né? Que tem os defensores públicos concursados e temos os advogados dativos, por exemplo, o defensor dativo, né? Que, por exemplo, eu sou aqui na cidade, eu sou inscrita no convênio da OAB com a Defensoria Pública para defender pessoas que não têm condições de pagar um advogado Que particular. legal, hein? E aí, quem paga pra gente, no caso, seria o governo, por exemplo, sabe? Um jeito popular de falar. Só que o valor que eles não chega nem na 15 mil, né? metade desse valor, entendeu? Então, assim, eles pedem pra gente cobrar isso, mas na hora, dependendo da situação, não é bem... O trabalho é o mesmo, mas de repente você recebe um terço do Exatamente, valor, sei lá. exatamente. Até por isso que muitos acabam não exercendo o mesmo trabalho em ambas as profissões, tanto na advocacia particular quanto na dativa, né? Eu busco fazer a mesma coisa para ambos. Entro com habeas corpus, vou subindo até as instâncias superiores, sempre lutando pelo direito de todos, independente de que lado que veio. Legal. Outra pergunta que eu faria, deveria uma entrevista mesmo, né? Batidão, né, gente? Mas basicamente assim, ó, você tá, hoje, você faz parte dessa nova geração e tá inserida nas mídias sociais. Né? Eu imagino que tem uma regulamentação aí para que a classe tome cuidado com essa divulgação e tal. Então são duas perguntas em uma. Você já sofreu algum tipo de retaliação? E também até onde você pode usar, né, a rede social ali para divulgar o seu trabalho? Tá, assim, eu divulgo, que nem você vê, coisas que nem... não é casual. Meu cliente aconteceu isso e eu ganhei. A gente ganhou tantos casos. Nossa, isso não pode, tá? Isso não pode. A gente pode compartilhar informações, conhecimento, esse tipo de coisa. Não falar, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Isso. Vem pro meu escritório que eu já ganhei mais de 1.000 pessoas soltas com habeas Não corpus. pode Bem sair batendo quente. na porta das pessoas, pedindo, dando Entendi. cartãozinho, né? Até porque pode caracterizar a advocacia predatória, que é quando você sai... Não pode ficar na rua ali? igual Não, dentista? não pode. Não. Justamente... Já andou no centro Igual ali? dentista no É meio que centro, para né? popularizar ali o marketing, né, do jurídico. Então, assim, mas eu nunca tive problema, até porque eu sei, né, o que pode e o que não pode, e eu também faço parte de algumas comissões aqui da OAB da cidade, então a gente sempre tá ligada ali para não Que tomar uma bacana. chamada. Que legal, hein? Pra não- Imagino. Deve ser bem cuidadosa, tem que ser, né? Ah, totalmente. Justo eu, né, bocuda. Você disse que já fez 2 pós, né? Tá na Sim, segunda, tô né? na segunda. E a especialização qual que é? A primeira especialização foi em Criminologia, Direito Penal e Processo Penal, e agora a segunda, que é a pós mesmo, né? Que é só muda a nomenclatura, basicamente. É Direito Penal e Processo Penal. Eu, apesar de ter o mesmo nome, basicamente, as duas, é a grade curricular, que era diferente, então que fez eu fazer uma outra antes de partir para algum mestrado, doutorado e tudo mais, que já é mais complicado. Meninas, querem fazer alguma pergunta? Que eu já tenho uma aqui também. Meu Deus, quantas perguntas. Na verdade, sua opinião. Ainda sabe? bem que eu vim preparada, gente. Não, você tá ótima, tá super. Faz a sua, Ó, quem Fê, tá pode acompanhando a fazer. gente aí na rádio também, escutando a gente, né? Quem tá no Instagram, que tá nos assistindo, mas quem tá nos ouvindo, eu espero que a gente esteja agregando também para quem pensa, né, em entrar na área. Com certeza. Porque, me explica aí, quem entra na faculdade, terminou a faculdade, é conhecido como bacharel. Uhum, Se você não tirar o AB, que você pode tirar essa carteirinha já no último ano, uhum. você pode exercer algumas funções dentro, inclusive, de todo esse processo aí que você falou, né? Sim. Que a carteirinha é para quem quer ser advogado, mas Sim. isso não impede você de prestar alguns concursos. Nem de ser juiz, por exemplo. Você Você precisa... pode ser juiz sem ser advogado. Sim. Sabia disso? Sabia disso, mãe? Precisa... Não deu Precisa carteira. só ter trabalhado na área durante um tempo, prestar o concurso público, tudo, mas quando você... É que todo mundo associa, né? A bacharel de Direito ser advogado. Assim, não é bem assim. Pode ser concurso público para polícia, delegado, investigador, juiz, promotor, Essa assim. oportunidade. Federal, por federal. Não precisa ser advogado. Você precisa, durante um tempo, exercer a profissão, assim, jurídica, de alguma forma, mas não ser advogado. Gente, tem uma perguntinha aqui da Valéria. Colocou: se adolescente de 14 anos foge com o namorado de 17 anos, a mãe tem o poder de buscar essa filha? Tem. Inclusive, se ela denunciar. Porque, assim, o crime de, por exemplo, estupro de vulnerável ou que envolve vulnerável, que são menores de 14 anos, ou pessoas que não estejam
seu completo discernimento por algum motivo, né? Por bebida, ou porque nasceu com alguma deformidade, enfim. Como eu falei, é uma ação pública incondicionada, ou seja, independente, por exemplo, da mãe saber, se o policial souber, se o delegado souber, ele já tem que até instaurar um inquérito e se mexer para fazer alguma coisa, Se né? ninguém precisa denunciar, vai rolar. A partir do momento que a autoridade Exatamente. souber. Que nem você denunciou algo para a polícia, para o Ministério Público a respeito, né? Fez a queixa lá. Quando se trata de vulnerável, ainda mais menor de idade, o Ministério Público dá continuidade independente da pessoa querer, entendeu? Da mãe querer, não tem essa, que nem igual a gente tava falando, mas eu sou mãe, eu deixei ela namorar ele de 16 anos, a menina tem 13, 14, problema seu. Você pode, inclusive, ser responsabilizada por isso, entendeu? Por quê? Porque não pode. Não pode. Ó, tem uma outra perguntinha aqui também. A esposa tem direito de saber sobre a empresa e a conta bancária do marido? Direito? Ai, deu até Nossa, agora. Hoje tá isso. Dependendo da comunhão de bens. Não tem, obviamente não tem, né, na legislação falando, mulher tem direito ao acesso da conta bancária, não é isso? Mas dependendo da comunhão de bens que a pessoa casou, geralmente é na parcial, que é o quê? Durante a constância do casamento, metade é de cada e pronto, acabou, goste ou não. Só que muitos acabam escondendo, né, o patrimônio ali pra dividir com a mulher e tal. Aí, assim, a questão dela juntar provas, né, de valores, de presentes, até de supermercado que faz, do que gasta, tudo isso. Mas tem direito, sim. E trazendo para a área criminal, vamos falar de pensão alimentícia. A gente não tem muito tempo, mas a pergunta é rápida. Ela não tem direito de saber disso, certo? Mas e o camarada lá que tem um filho com outra... Ele tem um filho com uma pessoa, certo? E aí ele se separou, começou a pagar a pensão referente a esse filho. Ele se envolve com outra mulher e tem um outro filho. Como que funciona a divisão? São 30% a 40% do salário do pai, é isso? Não, então, o que acontece? A Não legislação... vontade de espirrar, gente, desculpa. A legislação, ela não estabelece esse patamar, né? É um patamar meio que estabelecido Não tem, costumeiramente. O juiz costuma arbitrar em 30% do salário mínimo, se a pessoa está desempregada, ou do salário dela. Mas não que está na lei esses 30%. Tanto é que tem gente que tem que dar 50%, tudo mais. Mas isso vai depender muito do estilo de vida da pessoa, né? Porque, assim, infelizmente, a maioria que acaba precisando entrar com processo de pensão alimentícia são pessoas mais desfavorecidas. E os pais, apesar de terem obrigações, também não têm aquele salário alto. Então, assim, 30% de uma pessoa que ganha um salário mínimo, que seja R$2.000, ainda não vai ser muito para criança. Porque, assim, o pai, geralmente, ele parece a maioria dos pais, que quando divorcia da mãe, divorcia da criança. Entendeu? Então, assim, e esquece que R$300 não vai dar por mês. É teu filho, né, cara? Pelo Quando amor de ele Deus. morava com você, você gastava R$300 por mês ou ficava todo o seu salário na casa? Entendeu? Assim, mas eles não querem saber. Não querem saber. E, infelizmente, como o patamar depende a quantidade de filho, depende a necessidade, né? O binômio que a gente fala, necessidade e possibilidade. Depende da necessidade da criança e da possibilidade do pai, entendeu? Então, assim, ou da pessoa que vai pagar pensão, porque às vezes tem mãe também. Inclusive, essa semana saiu uma notícia na internet de que uma mãe foi presa por dever pensão alimentícia pro filho que estava sob guarda do pai. Acontece, né? Se o pai não quiser pagar pensão, por exemplo, a guarda compartilhada resolve isso? Tô falando de dinheiro, não tem nada a ver com o que é. Não. A guarda compartilhada é guarda compartilhada, mas a criança vai ter a guarda compartilhada assim, ó. Vai passar um tempo com um tempo com o outro, mas a criança vai ter um endereço fixo. Onde for esse endereço fixo, a outra parte vai pagar a pensão. Então, supondo que a guarda é para os dois, né? E aí a criança mora com a mãe, por exemplo. O endereço fixo dela é com a mãe, mas ela passa 15 dias com o pai. 15 dias o pai vai ter que pagar a pensão normalmente. Muitos querem pedir a guarda compartilhada justamente Pra poder achando se que não livrar vai disso. pagar a pensão. Mas Não, muito se engana, vai ter que pagar a E pensão. até os 18, o pai tem que pagar a pensão para Não, até ele pedir a exoneração dos alimentos. Então, se a pessoa passou dos 18 e o pai não entrou com ação de exoneração de alimentos, ele tem que continuar pagando.
Entendi. É que assim, o costume é dizer que é até a faculdade, até terminar Uhum. a faculdade, né? Assim, mas basicamente tem tranquação de exoneração de alimentos. Entendi. Fazer a última Olha. perguntinha aqui, porque tá acabando, né? Acabou, Que a na Carol verdade. mandou. Por favor. Vamos ter que marcar a parte 2, gente. Vou fazer só da Carol. Ela falou que ela não é casada perante a lei, mas a pergunta é: eu tenho dinheiro, a empresa e tudo que ele construir? Sim. Quem não é casado perante a lei, mas, por exemplo, mora junto ou está num relacionamento há muito tempo, né? Convive em união estável, vamos dizer assim. A união estável, apesar de não ser casamento, ela hoje já é reconhecida pela lei, entendeu? Então, assim, você pode não ter casado com a pessoa, mas a união estável ela é reconhecida. Aí, o que a gente... É o regime parcial de bens, comunhão parcial de bens, que é o que eu falei, durante a constância da união do casamento, metade o que conseguiu, tanto a mulher quanto o homem, quanto as dívidas, não sei se as dívidas também são partilhadas. E aí, geralmente, quando a pessoa não fez esse... Porque pode fazer contrato também, né? Quando não fez o contrato, por exemplo, de união estável, alguma coisa estabelecendo assim, aí vem a divorciar ou largar, por exemplo, aí a gente pede o reconhecimento da união estável e a dissolução, né? Que aí primeiro você reconhece que havia união estável, prova por fotos, vídeos, conversas, Hoje em dia é testemunha, rede social. Hoje é fácil. E aí a prova através disso que tinha, né, uma família ali, uma vontade de formar família, era assim, um casal que buscava ter Aí tem uma vida junto, e aí caracteriza a união estável, que é a mesma coisa que um casamento comum, né, que todo mundo, porque quando a gente vai casar, a gente não escolhe muito, o brasileiro acaba não escolhendo muito a comunhão de bens, então a maioria vai pro parcial de bens. E aí na união estável é assim, é esse regime que funciona. Vai casar, Gabi? Não. Tô pensando aqui. Chega É muita burocracia, né? Mas se não casar e morar junto, vai ter burocracia Vai também, ter porque também. vai... Vai ficar separado mesmo.